Olá, saudações a todos que prestigiam esta apresentação. Chamo-me Ítalo de Souza Porto, sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e hoje iremos estudar semiologia abdominal. O intuito dessa aula aqui não é abranger tudo da semiologia abdominal, porque realmente é um mundo, tá? É só para dar uma introdução ao tema, tá? Então, eu dividi essa apresentação em três partes: os quatro pilares da semiologia abdominal, a semiologia nas patologias abdominais e, por fim, uma resolução de questões. Começando pelos quatro pilares, nós sabemos que, tal como as outras áreas da semiologia, é dividido em ordem em inspeção, palpação, percussão e ausculta, certo? Errado. Olha, a semiologia abdominal ela tem um diferencial. Após a inspeção, você vai para a ausculta e só depois você vai para a percussão e palpação. Isso acontece porque a percussão e palpação, vocês vão poder ver nessa aula, ela é meio invasiva, sabe? Tem, tipo, por exemplo, exames que são feitos para o paciente sentir dor. Então, assim, ficar mexendo muito na região abdominal, isso vai repercutir, consequentemente, na peristalse do paciente. Então, você pode falsear seu exame auscultatório se o fizer após percussão e palpação devido a esse fato. Então, primeiramente, você faz a ausculta e depois percussão e palpação. Certo? Então, antes de começarmos a ver esses quatro passos, é importante só que vocês vejam a existência das 9 regiões abdominais. A gente divide nosso abdômen em 9 regiões, as quais são o epigástrio, o mesogástrio e o hipogástrio. E aqui, o hipocôndrio direito e esquerdo, flanco direito e esquerdo, e fossa ilíaca direita e esquerda. Essa divisão é importantíssima, tá? Porque existe muita anatomia envolvida na semiologia, tá bom? E outra coisa importante também é o fato de que você, quando for escrever a história do paciente, o exame físico, os achados, é muito interessante que você coloque, massa palpável em hipocôndrio direito, dor na palpação profunda da fossa ilíaca esquerda. Isso faz toda a diferença, tá? Então você deve memorizar isso. Além dessas 9 regiões abdominais, você também tem uma divisão mais simples, em quadrantes, na qual a gente faz duas linhas perpendiculares uma à outra, que se interseccionam no umbigo, tá? Então, vertical e horizontal, aí divide em quadrante superior direito, esquerdo, e quadrante inferior esquerdo e direito, tá? Ok, então, começando pela inspeção, a gente vai, primeiramente, analisar as formas, tá? Quanto às formas, nós podemos ter abdômen normal ou atípico, escavado, globoso, em ventre de batráquio, em avental, ou pendular, ou pitótico. Este aqui é um abdômen normal ou atípico. Não necessariamente a pessoa tem que ser sarada como esse cara aqui do Néter, tá? Você sabe muito bem como é que é o abdômen normal. O abdômen, por exemplo, é normal. Grande parte das pessoas tem um abdômen normal, certo? Não tem nada digno de nota aqui. Aqui é um abdômen escavado, tá? Uma pessoa que é bem magra, pode estar desnutrida muitas vezes, tá? No qual a gente consegue ver assim a retração da cavidade abdominal em relação à caixa torácica, né? Aqui a gente pode ver o abdômen globoso. Ele é chamado assim porque ele realmente tem o formato de globo, tá? E aí é interessante que vocês estão vendo aqui 3 abdômenes globosos de causas diferentes. Aqui é devido à obesidade, aqui é devido à gravidez e aqui é devido à ascite. Devido a isso, a gente tem até mesmo o que a gente chama de 5 Fs e 1 T do aumento de volume abdominal, certo? Então, quais são esses 5 Fs e 1 T? São fluidos, fezes, fat, que é o inglês de gordura, flatus, feto e tumor. Na imagem passada, por exemplo, a gente viu uma relação a fluidos, que era da ascite, fat, de gordura daquele paciente obeso, e feto, da paciente grávida. Mas também pode ser por causa de fezes, flatos e tumor. Então, memorize isso aqui porque é muito importante, tá? Aqui é o abdômen e ventre de batráquio. Batráquio, eu fui pesquisar, é uma classificação filogenética que engloba os sapos, pererecas, rãs. Então, você fica em dúvida por que chamava assim. É por causa disso, tá? O abdômen, o ventre de um batráquio, é semelhante a este ventre aqui, tá? Então, consequentemente, esse aqui é chamado abdômen e ventre de batráquio, tá? Esse aqui é um abdômen avental, que é caracterizado por uma queda aqui da gordura na raiz da coxa, tá? Então, vocês estão vendo que a raiz da coxa tem gordura sobre ela. Muitas vezes é relacionado a um paciente que tinha muito peso e aí perdeu peso bem rápido. Aí fica com esse acúmulo de pele.
E aí existe uma variante do abdômen em avental, que é o abdômen pendular optótico, que a gente consegue ver essa caracterização bem aqui. Ele é causado por um enfraquecimento dos músculos abdominais na sua parte mais inferior, tá bom? Agora, em relação aos aumentos, ou seja, a coisas que cresceram, sabe? A gente tem principalmente as hérnias, tá? Essas hérnias podem ser de diversas formas, de diversos tipos. Podem ser hérnias epigástricas, umbilicais, na linha de Spiegel, hérnias incisionais, inguinais, femorais. Isso aqui dá uma aula só, tá bom? Se quiser se aprofundar, dê uma procurada mais sobre as hérnias, tudo bem? Aí, para analisar melhor as hérnias, a gente pode fazer essa manobra aqui de inspeção dinâmica chamada de Smith and Bates. Ela consiste em fazer com que o paciente eleve aí os membros inferiores dessa maneira. E aí, se a massa ela sumir, é porque essa massa ela é intracavitária, tá? E aí, se essa massa persistir, ou de uma das opções que eu vou citar, ou ela é uma massa na parede abdominal, por exemplo, um lipoma, ou ela é uma massa que está herniando por um enfraquecimento da parede abdominal, né, devido a uma hérnia. Então você pede para o paciente fazer isso, aí se a massa sumir, é porque é intraabdominal, e aí se persistir, ou às vezes até mesmo aumentar, ela é na parede abdominal ou é algo que está saindo ali por meio de enfraquecimento dos músculos abdominais, tudo bem? Aí, também existe a manobra de Valsalva, que você aumenta a pressão intraabdominal. Más fuerte. Más fuerte. Nesse caso, a manobra de Valsalva ela foi realizada pedindo para o paciente tossir, tá bom? Então, quando o paciente tosse, isso aumenta a pressão intraabdominal e, consequentemente, se tiver uma hérnia, ela vai sair, sabe? Porque você lembra da física? Gradiente de pressão. As coisas tendem a sair de um lugar de maior pressão para um de menor pressão. Nesse é o mesmo caso. Então, quando você aumenta a pressão, consequentemente, aumenta a vontade daquela substância ali escapar daquele continente ali. Tudo bem? Então, consequentemente, você tem uma maior herniação da estrutura. Isso aí é bem aplicável na clínica. Aí, outra forma também de fazer a manobra de Valsalva é pedindo para que o paciente assopre com força a sua mão fechada, da seguinte forma. Isso também é manobra de Valsalva, tudo bem? Então, perceba que nesse paciente, quando ele tosse, vai aumentando consecutivamente, certo? Tose, tose. Más fuerte. Más fuerte. Aqui é uma hernia inguinal, tá? Aqui é um outro caso extremo para só para vocês verem como é que funciona. Ele tosse e Ok. então, mais uma vez, foi uma manobra de Valsalva, tudo bem? Aí, outra causa de abaulamento, além das hérnias, pode ser um aneurisma de aorta abdominal. Então, aqui é a aorta abdominal, bem bonitinha, olha que linda, se bifurcando aqui artérias ilíacas, enfim. E aqui é um aneurisma, tá? E aí, em alguns pacientes, principalmente os magros, a gente consegue ver esse abaulamento na inspeção, tudo bem? Outra coisa também é que a gente consegue ver esses nódulos aqui. Esse aqui é chamado de nódulo da irmã Maria José, e esse aqui é o nódulo de Virchow. Este aqui está na região umbilical e esse aqui fica na fossa supraclavicular esquerda. Tudo bem? Os dois indicam metástases de cânceres, principalmente da região abdominal, tá? Mas não apenas dela. Então, esse aqui é o nódulo da irmã Maria José e esse aqui é o nódulo de Virchow. Tudo bem? O Virchow, ele, na história, ele visualizou esse nódulo em um caso de um paciente que tinha um câncer gástrico que metastatizou. Tudo bem? Mas não é apenas em cânceres gástricos, tudo bem? Em outros tipos de cânceres também esse nódulo pode aparecer. Certo. Aí isso aqui, o que é? Vamos lembrar já a anatomia. Uma coisinha na região lá no hipogástrio, que fica atrás da síntese pública, vai crescendo quando vai enchendo, aí a gente esvazia ao longo do dia. Pois é, bexiga, tá bom? Esse aqui é uma bexiga bem crescida. Aí quando ela cresce dessa forma assim, a gente chama ela de bexigoma, tá? Então isso aqui é um bexigoma, é uma bexiga bem crescida. Tanto é que ela tá visualizável, tá? Na inspeção. Ok, além dos abalamentos, a gente também tem a presença de circulação colateral. Essa circulação colateral, ela é de vários tipos. Ela pode ser do tipo porta, do tipo cava inferior e do tipo cava superior, a depender de qual das veias é que está tendo uma obstrução nela, por exemplo.
E aí percebam que essas setinhas, elas estão mostrando como é que está o fluxo venoso, tá? Então, por exemplo, a circulação colateral do tipo porta possui veias que têm um fluxo centrífugo em relação ao umbigo. Ou seja, está aqui o umbigo, elas vão no fluxo centrífugo, elas vão fugindo desse centro aqui, tudo bem? E a de cava inferior, ela tem um fluxo ascendente e superior tem um fluxo descendente. Tudo bem? Assim como a cava inferior vai subindo, a cava superior vai descendo. E essa da porta é interessante. Por que ela acontece, né? É porque, devido à hipertensão portal, pode acontecer ali uma recanalização da veia umbilical, que se colaba, sabe? Após o nascimento. Então, ela recanaliza e, consequentemente, vai criando aí essas anastomoses patológicas, certo? E aí, para a gente conseguir analisar qual tipo de circulação, a gente vai fazer essa manobra bem aqui, tá? Você pega a veiazinha que você consegue visualizar, e aí você vai secar ela, tá? E aí você solta uma ponta. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, ele soltou esse dedo aqui. E aí o fluxo, ele não veio, a veia não encheu de novo. Ela continua sequinha. Aí quando ele, na verdade, solta esse dedinho, tipo, ele botou esse, aí soltou. Aí ele coloca de novo, agora vai soltar esse dedo aqui de baixo, entendeu? Aí quando ele solta, aí o fluxo vem e a veia enche. Ou seja, o fluxo é de baixo para cima, tudo bem? É ascendente. Então, ó, secou, aí levantou essa aqui, não aconteceu nada. Aí levantou essa aqui, aí subiu assim, certo? Aí é o tipo cava inferior, porque estava subindo, lembram? É subindo. Aí de cava superior, ao contrário. Ele vai secar, e aí ele solta o de baixo, não acontece nada. Aí quando ele solta o de cima, aí vai de cima para baixo enchendo, justamente porque é um fluxo de cava superior, descendente, de cima para baixo. Tudo bem? E aí o de porta, justamente, você vai secando e vai vendo que o fluxo sempre vai fugindo da região umbilical. Aí bem aqui é o seguinte, quando o paciente está bem grave mesmo, você vai ter o sinal da cabeça de medusa. Vejam como realmente parece que é a medusa da mitologia grega, e aqui é o sinal da cabeça de medusa num paciente com hipertensão portal. Então isso aqui é essa circulação colateral do tipo porta, já bem evoluída, e tem esse aspecto de cabeça de medusa, tudo bem? Indicando hipertensão porta. Alterações cutâneas. A gente pode analisar as arenhas vasculares, chamadas de telangiectasias. Elas podem ter essa disposição aqui ou essa aqui, essas manchinhas. É interessante que quando você aperta, elas ficam branquinhas e depois elas voltam a ficar vermelhas, tá? Então isso aqui é chamado de telangiectasia ou aranha vascular. Também você pode analisar as traças cutâneas a presença de cicatrizes, tudo bem? E isso é importantíssimo para a sua história clínica, porque às vezes o paciente até esquece de falar de uma cirurgia prévia, e aí você está fazendo a análise ali da inspeção na região abdominal, você consegue ver uma cicatriz de McBurney, ou uma de Kocher, sabe? Que é essa bem aqui. Então, isso sinaliza ali a ocorrência de algumas cirurgias que podem ser cruciais para você chegar na hipótese diagnóstica correta, entendeu? Então, realmente é muito importante que você analise isso. Aqui são alguns exemplos, né? De McBurney, Rock Davis, causa, por exemplo, apendicite. Aqui outros tipos, Kocher, Chevron, aqui cirurgias de fígado. Enfim, são várias, né? É importante que você tenha um conhecimento de quando é que elas são aplicadas, em que situações cirúrgicas que elas são feitas, essas incisões abdominais, tudo bem? Aqui é um exemplo de Mercedes-Benz, tá? Essa incisão. Provavelmente por causa de alguma cirurgia no abdômen superior, alguma cirurgia de fígado, etc. Aqui é uma chamada de lombotomia, tá? Na região aqui lombar, devido a uma cirurgia que vai lá para o rim. Aqui é incisões de uma cirurgia por meio de videolaparoscopia. É bem difícil de visualizar elas, por exemplo, né? Isso aqui é nova, imagino que quando for passar o tempo fica mais difícil, mas enfim. Aí, ok, além das cicatrizes, você pode ter a presença de estrias violáceas, tudo bem? Essas estrias, elas podem ser decorrentes de uma síndrome de Cushing, como é esse caso, ou podem ser, por exemplo, devido à gravidez, que estira literalmente a pele, tá? Também pode ser causada por uma perda muito rápida de peso, ou um ganho de peso, enfim, essas variações, sabe?
Eu mesmo, eu tive um período em que eu tive uma alteração de peso muito rápida em pouco tempo. Aí, consequentemente, eu tive estrias e elas são visíveis, só que estão branquinhas porque elas já amadureceram ao longo do tempo, entendeu? Mas, assim, pode ser devido a essas causas, mas nunca esqueça que pode também estar relacionado à gravidez e a síndrome de Cushing. Não esqueça da síndrome de Cushing, por favor. Eu trouxe um caso em que houve uma confluência, tanto do Cushing com a gravidez. É uma paciente grávida com Cushing. Aí, olha só. É bem visível, né? Essas estrias violáceas. Ok, outra alteração também na região da pele são os sinais de Cullen e Gray Turner. Esse aqui é o sinal de Cullen e esse aqui é o de Gray Turner. Esse aqui é uma equimose, ou seja, uma mancha roxa, periumbilical. E esse aqui é uma equimose nos flancos. Lembram dos flancos que eu mostrei para vocês, 9 regiões abdominais? Pois é. Aí isso aqui sinaliza um sangramento no retroperitônio, tá? Olha, na prática, assim, pelo menos na minha pouca prática que eu tenho ainda, sempre é bom você lembrar que pode ter sido devido a uma pancreatite. Tudo bem? Nunca esqueça que pode ter sangrado e tudo mais. Então, você vê aqui, é sempre bom você pensar que pode ter essa possibilidade. Tudo bem? Então, esse aqui é o sinal de Cullen e de Gray Turner. Aí, como é que eu lembro, né? O Cullen, ele começa com que letra? Letra C, né? E a palavra central começa com que letra? C também. Então, Cullen, central, certo? Cullen é central. E essa do Great Turner, eu sou mais viajado. Turner me lembra de turn around. Turn around em inglês é isso aqui, ó. Turn around. Aí quando eu faço turn around, eu vou tipo pros lados, entendeu? Então, é meio viajado, mas dá pra lembrar. Great Turner, turn around, os lados aqui, os flancos, tudo bem? Enfim, Cullen, central, letra C, Great Turner aqui dos lados, turnaround. Aí além deles, aqui ó, por exemplo, desculpa, é aqui o Great Turner e aqui o Cullen. Aí além deles, você pode ter também o sinal de Fox, tá? Que é essa equimose aqui na região inguinal, que pode se propagar aqui para a raiz do pênis, para a raiz da coxa. Desculpa, raiz não, base do pênis, raiz da coxa, tudo bem? Esse aqui é o sinal de Fox, tá? Na região inguinal. Esse paciente aqui, ele tem os três. Ele tem Gray Turner, Cullen e Fox. Esse paciente aqui também, ele tem Gray Turner, Cullen e Fox. É até difícil delimitar, né? Mas meio que está abrangendo todas essas três regiões aí, desses sinais. E aí, só para você ter cuidado que eu falei da pancreatite, tá? Porque realmente é uma causa bem importante você lembrar, uma emergência e tal. Mas não é apenas pancreatite que pode causar uma equimose periumbilical, em flancos. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ele teve um hematoma na parede abdominal. Mas olha, se você bate o olho, você já pensa, meu Deus, o cara tem pancreatite. Não, sabe? Mas aqui é importante que você sempre lembre que existe uma coisa chamada de anamnese, que você pergunta para o paciente, né, o que aconteceu com ele. Então, meio que você vai te orientar direitinho em relação a esses sinais, tudo bem? Mas assim, nem tudo que é equimose é pancreatite, mas sempre lembre dela. Ok, em relação aos movimentos do abdômen, ele faz 3 movimentos no nosso abdômen, tá? Ele faz movimento de respiração, ele também pode fazer movimento de pulsação e de peristaltismo, tá? Na inspeção, a gente pode analisar esses 3 tipos de movimento. Na respiração, de acordo com o livro Rocco, de Semiologia Médica, eu gosto muito desse livro, principalmente nos homens, você pode ter uma respiração chamada tóraco-abdominal. A minha por exemplo, vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Na respiração tóraco-abdominal, além de mobilizar o tórax na respiração, você também mobiliza o abdômen. Vou mostrar para vocês, ó. Com licença. Então, quando eu respiro, estão vendo? Tá pegando aqui no meu mesogástrio, no meu epigástrio, ó. Tá mexendo. E aí, o que isso é importante, né? Porque se eu tivesse com peritonite, uma inflamação no peritônio, eu não ia estar querendo mexer no peritônio não, sabe? E assim, consequentemente, eu poderia chegar lá na clínica, na emergência, na UPA, sem mexer direitinho o meu abdômen. Então minha respiração ia estar mais curtinha, ia estar sem mexer aqui, porque literalmente o que mexer no meu peritônio vai doer. Então eu chego todo calmo, todo quieto, sabe? Sem respirar bruscamente, porque literalmente qualquer coisa pode desencadear uma dor muito forte por causa da peritonite, entendeu? Então isso é importante. Outra coisa também que a gente pode ver aqui é uma pulsação, tá? Nesse caso aqui é devido a um aneurisma de aorta abdominal. Vejam a expressão, falei pra vocês, né? Do aneurisma. Pois é, olha, ele tá pulsando.
paciente magro, bem visível, né? E outra aqui é um caso que a gente consegue visualizar os movimentos peristálticos. Aqui é um paciente pediátrico que tem uma hipertrofia, uma estenose hipertrófica do piloro. E aí você consegue visualizar aqui, ó, do peristaltismo. Estão vendo? Isso aqui não é muito comum de se visualizar. Não perguntem bem como é que funciona isso, não passei por pediatria, mas eu sei que é um peristaltismo visível, tudo bem? Então é isso. Essas três formas que a gente tem de movimentos abdominais. Ok. Depois da inspeção, vamos para a ausculta, tá? Na ausculta é o seguinte, a gente vai tentar colocar o nosso estetoscópio nesta região bem aqui, tá? Na nossa fossa ilíaca direita, pertinho ali do ponto de McBurney, que eu vou ensinar pra vocês onde é que fica, tá? Por quê? Porque essa região ali compreende a válvula iliocecal, a junção do ilho terminal com o seco, tudo bem? Aí tem uma válvula aqui. E aí essa região em específico, ela tem um som bem audível, tá? E aí os sons do abdômen a gente chama de ruídos hidroaéreos, justamente porque são ruídos causados pela passagem de líquido e ar, ruídos hidroaéreos, tudo bem? E aí, olha, eu ainda não tenho a prática necessária para bater um martelo e dizer que isso aqui é assim mesmo. Mas, de acordo com o Rocco, você pode ter um peristaltismo normal quando você tem mais ou menos entre 5 a 34 ruídos hidroaéreos por minuto. Tudo bem? E aí, se você tiver mais do que esses 34, você está lidando com um paciente com hiperperistaltismo. Se estiver abaixo de 5, com hipoperistaltismo. E se não tiver nenhum som, ele chama de aperistaltismo, tudo bem? E aí, de acordo com esse mesmo livro, você pode colocar o seu estetoscópio aqui nessa região e tentar escutar por 1 minuto, para ver como é que tá. E aí, se você não conseguir detectar o som, se você estiver suspeitando aí de um aperistaltismo, aí você deveria fazer uma escuta por 5 minutos em cada um dos quadrantes. Superior direita, esquerda, inferior direita e esquerda, como eu para vocês, entendeu? Eu não posso afirmar muito bem se isso realmente é aplicável na prática, mas é assim que é descrito, tudo bem? Aí outra coisa também interessante é que na ausculta você deve buscar possibilidade de sopros, tudo bem? Devido a algumas patologias nas artérias. Então aqui é uma topografia das artérias renais, então você coloca o estetoscópio, consegue ouvir um sopro caso tiver alguma patologia ali causando um sopro, tá? Um fluxo turbulento ao invés de ser laminar. Aí aqui é a região da aorta abdominal, aqui já se bifurca em artérias ilíacas comuns, aí das ilíacas interna e externa já vem aqui a femoral, então você tem como auscultar sopros também. E aí a gente volta agora lá para a cabeça de medusa. Lembram da expressão devido à hipertensão porta? Pois é. Agora a gente vai ver o seguinte, está vendo esse paciente aqui? Se você colocar o estetoscópio nesses vasos, você vai conseguir ouvir um zumbido venoso, tá? Você vai conseguir ouvir sangue passando. E aí, essa ausculta desse zumbido venoso, nessa circulação colateral do paciente com cabeça de medusa, ela tem um sinal, ela tem um nome específico esse sinal, entendeu? É sinal de Cruvalier-Baumgarten. Perdão pela pronúncia, se estiver errado. Cruvalier-Baumgarten. Então, o sinal de Cruvalier-Baumgarten consiste na ausculta de um zumbido venoso em um paciente com hipertensão porta, tudo bem? Na circulação colateral. O que reforça ainda mais que você está lidando com um paciente com hipertensão porta. Sinal de Cruvalier-Baumgarten, tá? Certo. Agora a percussão. A percussão você vai fazer por meio desse movimento aqui, tudo bem? Assim como a gente faz na região torácica, certo? Daí, vou mostrar para vocês algumas coisas na percussão. Primeiro, você pode fazer a hepatimetria, ou seja, medir o fígado do paciente. Como é que começa um fígado do paciente se eu não consigo nem ver? Calma, você vai ver agora. É por meio da percussão, tudo bem? Então, como é que você faz isso? Primeiro, você chega aqui mais ou menos no terceiro espaço intercostal e aí vai fazendo percussão. Aí você vai conseguir auscultar o som claro pulmonar, padrão, sabe? E aí vai descendo para o quarto espaço. E aí quando você chega mais ou menos no quinto espaço, normalmente, você já vê uma transição desse som em submaciço ou maciço. Então esse som deixa de ser claro pulmonar e se torna submaciço ou maciço. Aí,
você chegou na borda superior do fígado, entendeu? E aí, beleza. Você marca aquele pontinho ali. Ótimo. Aquele é a borda superior do fígado. Agora você vai lá para baixo. Venha agora lá para a fossa ilíaca direita e faça a percussão. Aí você vai ouvindo o som timpânico da cavidade abdominal. Aí você vai subindo aos pouquinhos, até que você chega também numa transição em que o som se torna maciço. Ali você chegou na borda inferior do fígado, tá? E isso para mensurar o lobo direito. Sendo que essa percussão deve ser feita nessa parte aqui, ó, na linha hemiclavicular direita. Então, o local onde você vai escolher é exatamente na linha hemiclavicular direita, tudo bem? Então, na linha clavicular direita, aqui em cima você vai descendo até chegar no som submaciço, e aqui embaixo você vai subindo até chegar no som também submaciço e maciço, tudo bem? É aqui você vai medir esses dois pontinhos aqui com uma reguinha e vai conseguir analisar o tamanho do fígado, é hepatimetria, tá? Certo? Aí, isso vai estar alterado em alguns casos. Aqui, por exemplo, é um raio-x, uma radiografia simples de abdômen, mostrando uma hepatomegalia, tudo bem? Isso aqui é um paciente com hepatomegalia. Então, consequentemente, na hepatimetria, você vai perceber o som ficando maciço muito antes de você chegar aqui mais em cima, tudo bem? Então, você está aqui de boa na fossa ilíaca direita, do nada aqui já pode estar maciço, ou aqui, entendeu? Então, você já vai calculando a hepatimetria devido a isso. Aí uma curiosidade é que eu trouxe aqui uma variação anatômica, só que ela é fisiológica, ela é chamada de lobo de Riedel, tá? Esse lobo de Riedel, ele consiste num prolongamento aqui de algum segmento do lobo direito, que vai fazer esse aspecto aqui de língua no fígado, tudo bem? É interessante que eu sou monitor de anatomia aqui da UFC, e no nosso anfiteatro tem um cadáver com lobo de Riedel. A gente fez até um relato de caso aqui, vai publicar logo logo. E é muito interessante, sabe? Porque ele é fisiológico. Esse fígado aqui tá normal, ok? Não é patológico, não. Aí você pode, às vezes, se confundir com hepatomegalia, mas não é. É um fígado ok, o parênquima hepático tá ok, ele não é patológico, é de boa, sabe? Isso aqui é o lobo de Riedel, o lobo caudado de Riedel, o lobo hepático caudado de Riedel, entendeu? O do anfiteatro, ele passa 1 centímetro do polo renal inferior e está a apenas 10 centímetros de distância da espinha ilíaca anterosuperior, tá? Então, realmente, ele é bem grandinho. Aí, outro lugar de percussão interessante é o espaço de Traub, tá? Espaço semilunar de Traub. Ele é chamado de semilunar porque parece uma meia-lua, tá? E aí, esse espaço a gente percute em busca de uma esplenomegalia, tá? Então, é nessa região aqui você vai percutir e, teoricamente, é para estar timpânico. Aí, se tiver timpânico, a gente chama de Traub livre. Se o Traub estiver livre, aí você já se preocupa menos com a possibilidade de uma esplenomegalia, entendeu? Então, meu Traub tá livre. É um som bem timpânico. Não é tão audível aqui, eu acho que é porque eu tô com roupa aqui, mas eu acho que tá livre. Aí se ele não estiver, se ele tiver com som maciço, aí você chama de Traub ocupado. Aí você já começa a pensar na esplenomegalia, tudo bem? Na palpação, também lembrando que, desculpa, tá? Você também vai fazer percussão de toda a cavidade abdominal para ver como é que tá o som. Teoricamente o som ele vai ser timpânico, ele vai ser bem homogêneo, tudo bem? Aí ele pode às vezes estar hipertimpânico devido ali a muitos gases, ou ele pode ter um som maciço em alguma região abdominal devido à presença de alguma massa. Aí essa caracterização da percussão, ela já vai lhe orientar para o próximo passo, que é justamente a palpação, tudo bem? Aí a palpação, ela é muito interessante e tem um fato muito importante que é esse próximo slide agora. Ceará ou Fortaleza? Pois é. Eu vou ter essa brincadeira aqui porque eu estou atualmente em Fortaleza. Eu não sou daqui de Fortaleza, sou lá do Piauí, de Parnaíba, sabe? Cara, quando eu cheguei aqui eu fiquei surpreso com o grau de rivalidade existente entre as torcidas desses dois times. Mano, quase que eu perco a amizade fazendo brincadeira com esses times, entendeu? Então, por que eu trouxe isso nessa aula? É porque durante todo a semiologia isso é importante, tá? Você tem que ser delicado desde sempre. Desde que você abre a porta, sorri pro paciente, dá um bom dia para ele, você já tem que ser delicado. Oferece a cadeira e tudo. Isso é importante. Semiologia é uma arte. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Mas isso é muito perceptível
durante a palpação. Porque se você não tiver uma delicadeza com o seu paciente, isso pode dificultar o teu exame, sabe? E às vezes até mesmo indicar coisas que não existem. Tá, e o que, que tem a ver Ceará Fortaleza? É justamente porque é interessante que você tem que criar um vínculo com o paciente, tá? Então, às vezes é para falar de futebol, às vezes é falar de como é que tá a família, como é que tá a cidade dele, como é que foi o dia, enfim, sabe? Você vai conversando. Então, tipo, tente evitar as coisas que eu fiz, de irritar meus amiguinhos, fazendo brincadeiras, entendeu? Se o paciente torce pro Ceará, amém, vozão. Você torce pro Fortaleza? Ô, Leão, legal, massa, entendeu? Então, vida que segue. Eu tô falando assim só pra, tipo, seja legal com o seu paciente, vá na vibe dele, tudo bem? Assim, eu já tive uma paciente, foi muito interessante. Ela chegou, tava com várias queixas, e na hora que a gente foi fazer a palpação, nossa, ela tava, tipo, bem. Ah, tô com muita dor e tal, fazendo muitas faces, assim, de dor e tal. Eu fiquei, meu Deus, a paciente tá com peritonite, o que que eu tenho? Ah! Aí, tipo, a gente simplesmente foi lá e começou a conversar com ela, distrair ela, assim, perguntando como é que estavam as coisas, tudo mais. Aí a gente foi trocando de assunto, foi empatizando com ela, foi falando coisas que ela já tinha relatado pra mostrar que a gente realmente estava ouvindo ela, se importando com ela. E aí, olha só que magnífico, ela já foi relaxando, o abdômen foi ficando já normal, tava tenso, aí foi ficando normal. Aí a gente, na palpação superficial, antes tava já a paciente referindo dor. Depois que a gente foi empatizando com ela já foi relaxando. E aí teve até regiões da palpação profunda que ela não referiu dor. Então, assim, tenta empatizar com o teu paciente, tudo bem? E não vai brigar com ele por causa de futebol, não. Relaxa, calma, calma, calma. São dois times bons, entendeu? Espero que você tenha entendido a brincadeira. Realmente eu acho algo muito importante, tá? De se trazer. Então, ok. Palpação. A gente começa com palpação superficial, certo? A palpação superficial você pode fazer só com uma mão, vai ficar fazendo assim com as palpas digitais, movimentos circulares, em busca ali de algo diferenciado. Você vai basicamente vendo como é que tá a constituição da parede abdominal, se tem alguma massa palpável, tá? Se tem alguma retração ali, mas principalmente massa, tudo bem? Aí você vai vendo, sim, superficial mesmo, tá? Em movimentos circulares, bonitinho, vai vendo as 9 regiões abdominais, de uma forma bem criteriosa. Na palpação profunda, é interessante, tá? Você faz esse movimento. Na sua mão dominante, no meu caso a mão direita, você coloca embaixo. E aí a mão não dominante, você coloca em cima, empurrando a mão dominante. Eu não coloco pressão na mão dominante. A minha mão dominante está relaxada, entendeu? Tá de boa aqui. E a minha mão não dominante que vai exercer a pressão. Consequentemente, eu vou ter mais sensibilidade na minha palpação, entendeu? Porque eu não vou estar colocando força, não vou estar tipo, estimulando os meus corpúsculos de patinha, enfim. O que eu quero dizer é que, tipo, deixa tua mão relaxada, certo? E aí a tua mão não dominante você vai colocar a pressão para poder afundar um pouquinho na, na, no abdômen do paciente, tudo bem? Aí, consequentemente, você vai conseguir fazer uma palpação profunda bem mais sensível, tá? Aí outra coisa também agora é que, tipo assim, alguns órgãos têm uns tipos de palpação diferenciados. Agora a gente está tentando palpar o fígado aqui. Isso aqui é chamado de mão em garra de Mathieu, tá? Nessa manobra, você coloca, o paciente, claro, já está indo no decúbito dorsal, né? Aí você vem aqui para o rebordo costal direito, e aí você faz uma mão em garra mesmo. Justamente, por isso que ela chama esse nome, entendeu? Aí você pede para o paciente expirar o ar, soltar o ar, e aí quando ele solta o ar, você afunda. E aí, quando ele inspira, você vai conseguir palpar o fígado, porque ele vai descer, porque o diafragma vai contrair e vai empurrar para baixo o fígado. Então, tipo assim, você vai fazendo esse movimento é, fluido, tá? Então, tipo, para o paciente soltar, aí você palpa na inspiração. Afunda e sente, entendeu? Essa é a mão em garra. Então, você afunda na expiração e permanece lá, entendeu? E vai buscar lá o órgão. Aí essa é a manobra da mão em garra de Mathieu. Outra forma de papar o fígado, de acordo com o Rocco, é essa mão aqui, tá? É palpação bimanual, a técnica de Lemos Torres, tudo bem? Aí você meio que empurra aqui atrás, na região lombar direita do paciente, e aí afunda com a outra mão, tudo bem? Aí assim você vai conseguir detectar
se o fígado é palpável, se não é palpável, se ele está diminuído, se está aumentado, e também como é que tá ali as bordas dele, se elas estão irregulares, como é nesse caso aqui, se a borda ela tá meio que tipo romba, sabe, ao invés de estar na forma hepática normal, ela tá meio, ao invés de estar bonitinha assim, sabe, ela pode estar assim. E aí, como esse caso aqui, devido à hepatomegalia leve, moderada, maciça, eu já vi um paciente, mano, assim, tava de boa, e aí na fossa ilíaca direita, a gente tava aqui, e aí conseguiu papar o fígado, sabe? E ele tava justamente desse jeitinho aqui, ó, a borda dele. Tinha perdido a anatomia normal da borda hepática, certo? Então, você vai ver isso na clínica. Aqui, é só mostrando que um baço bem aqui, quando ele cresce em sentido inferomedial. Ele cresce para baixo e para o meio, tá? Inferomedial. Inferomedial. Aqui a gente tinha feito a percussão desse passo de Traube nessa região aqui, tá? Aí se ele tivesse crescido, tivesse com esplenomegalia, aí a gente teria conseguido detectar ele bem aqui. Então o baço vai crescendo em sentido inferomedial, tudo bem? Isso é interessante, porque você também vai tentar palpar o baço, tá? E aí para isso você pode começar, você na verdade deve começar na região aqui umbilical, tudo bem? Então você começa aqui na região umbilical, aí vai subindo. Olha, se ele é inferomedial, você vai superolateral, entendeu? Você vai para cima e para o lado, em busca do baço, porque senão você pode deixar passar uma esplenomegalia enorme, porque você palpa aqui, tá ok, baço palpável a tantos centímetros, na verdade ele tá bem aqui, entendeu? Então você pode começar até mesmo um pouquinho depois no umbigo. Eu sou meio cabreiro, eu sou meio medroso, então eu prefiro começar mais embaixo até, entendeu? Aí eu começo aqui e vou. Aí eu vou tentando na palpação profunda, né? Falei pra vocês. Vou tentando achar o baço, em decúbito dorsal. Aí vou subindo, sabe? Aí se eu não acho ele, aí eu adoto uma técnica específica, que é essa bem aqui. Desculpa. Daqui a pouco eu mostro. Tá bem aqui a técnica, tá? É a chamada manobra de Schuster. Antes de ir, só uma coisa. Olha que interessante. Não estou mentindo para vocês, tá? Isso aqui é um paciente com hepatosplenomegalia. E vejam que o baço dele realmente cresceu em sentido inferomedial. Isso aqui é um baço, tudo bem? A gente conseguiria, do jeito que eu mostrei para vocês, palpar. Certo. Agora, a manobra que eu falei para vocês. Então, você tentou achar em decúbito dorsal e não conseguiu. Aí você agora vai para essa manobra especial, que é chamada de manobra de Schuster. Você coloca o paciente nessa posição de Schuster, entendeu? Ou Schuster, enfim. Aí como é que você coloca o paciente? Desse jeitinho. Você vai pedir para ele estender o membro inferior e o membro superior direitos e vai pedir para ele flexionar a perna e um pouquinho a coxa esquerda e botar a mão aqui atrás da cabeça. Isso ele em decúbito lateral direito, entendeu? Aí isso vai facilitar ali a palpação do baço, tá? Vai facilitar a palpação do baço. Esse aqui é a posição de Schuster. Aí o Rocco, o autor desse livro que eu gosto, ele fez uma variante chamada de Schuster-Rocco. Eu ainda não testei, mas de acordo com o livro, isso meio que deixa a pele menos tensa, aí fica mais fácil de palpar o baço. Não sei. Mas eu deixei aqui porque eu gosto desse livro, eu confio. Algum dia eu vou testar e ver se dá certo. Aí bota nos comentários. Então, é isso, tá? Então, para esplenomegalia, lá na percussão, você vai espaço de Traube. Aí bem aqui, decúbito dorsal, você vai aqui da região umbilical, até mesmo um pouquinho depois, você vai subindo, buscando o baço. Se não acha em decúbito dorsal, você coloca o paciente na posição de Schuster. Ou na de Schuster-Rocco aqui, tá? Certo? Ótimo. Aí, outra coisa interessante na palpação é você conseguir detectar se você, lá naquele, lembram daquele caso da pulsação que tinha naquele paciente, eu coloquei aqui dizendo que era um aneurisma de aorta abdominal? Pois você vai, nesses casos de massas palpáveis, você vai fazer essa manobra aqui para determinar se essa massa palpável é um aneurisma ou é uma massa que está presa ao vaso. Aí como é que funciona? Você vai palpar com seus dedos na parte de cima daquela massa pulsátil, entendeu? E aí você vai sentir meio que o vetor de força empurrando para cima o seu dedo. A magia agora acontece quando você coloca do ladinho. Quando você coloca do ladinho daquela massa palpável, daquele vaso ali que está palpável, você está suspeitando se é um aneurisma ou é uma massa que está ali naquele vaso. Quando você coloca de ladinho, se for um aneurisma, você vai sentir o vetor de força indo nessa direção aqui, tá? Nessa direção aqui, o vetor.
E aí, se for a massa, mesmo indo pro lado, você continua sentindo ela indo só pra cima, entendeu? Ao invés de sentir ela também indo um pouquinho pro lado, você vai sentir ela indo só pra cima. Então, olha só, eu trouxe até aquele vídeo porque depois da inspeção ele vai fazer essa palpação. Então ele palpa logo em cima e consegue sentir, ah, tá pulsando aqui pra cima, certo? Aí vai colocar agora do lado da massa palpável. E aí ele vai sentir o vetor de força também indo pro lado, entendeu? Então, consequentemente, você está lidando ali com, olha aí, com um caso de aneurisma de aorta abdominal. Se fosse uma massa, ele sentiria só ainda o vetor indo para cima, tá? Isso é tato, tudo bem? Certo. Outra coisa interessante é que na palpação a gente também consegue ver outros órgãos que estão crescidos. Eu trouxe esse caso aqui porque eu vi esse caso na minha prática já, como estudante, entendeu? A paciente, ela tinha a doença renal policística do adulto, que é esse caso aqui, tudo bem? Então o rim dela estava tão crescido que era palpável. Também, de novo, eu tinha sentido na região aqui do flanco direito, a gente conseguia sentir no hipocôndrio, na fossa, até na fossa ilíaca direta a gente conseguia sentir. E também a gente conseguia sentir do lado esquerdo também, sabe? E no caso dela era o rim bem crescido, doença renal policística do adulto, tá? E também você consegue sentir uma massa devido a fecaloma, tá? A uma grande quantidade de fezes no intestino. Então isso aqui tudo é um fecaloma, tá? Esse aspecto aqui em miolo de pão na radiografia está indicando um fecaloma. Tudo bem? Aí você consegue sentir o fecaloma, certo? Na palpação. Aí, a gente acaba agora a primeira parte da aula, que é a parte mais da semiotécnica, entendeu? Agora a gente vai para as patologias. Algumas manifestações das patologias. Tudo bem? Eu vou cortar essa aula agora, porque vamos para outra parte e em outra abordagem, tudo bem? Então, essa aqui é a parte 1, vamos agora para a parte 2. Eu espero você no próximo vídeo. Vai ficar bem legal agora.